A gente já falou dos quadros que são ADN, agora a gente vai falar dos quadros que são ARN. A gente começa com a grande e famosa doença mão, pé, boca. Doença mão, pé, boca é um quadro também de predomínio pediátrico, onde a gente tem um pico em pacientes que são menores de 10 anos e tem correlação a dois subtipos virais, Coxsackie e enterovírus. Classicamente, Coxsackie é o principal responsável pela doença mão, pé, boca. Doença mão, pé, boca leva o nome pela manifestação cutânea, que se apresenta na grande maioria dos casos em mão, pé, boca, mas pode faltar em alguma das localizações. Não é todos os pacientes que vão ter essas lesões, classicamente em mão, em pé e em boca, tá bom? Então, o fato de faltar a lesão em alguma dessas áreas não descarta o diagnóstico. É um quadro que tem um período de incubação bastante curto e tem uma altíssima taxa de contagiosidade. O fato de ter alta taxa de contagiosidade indica que, durante o tratamento, o paciente precisa estar recolhido de qualquer contato ou interação, principalmente se for em meio escolar, porque é altamente contagioso. Beleza? Beleza? Muito bem. Esse período de incubação facilita, sendo curto, facilita a gente identificar aonde foi que foi a via de infecção do paciente. Então, classicamente é no entorno escolar, mas facilita. Se foi, saiu de viagem com os priminhos no final de semana passado e agora apareceu com, muito mais provável que tenha contagiado a doença durante esse período de viagem. Beleza? A gente vê que a principal via de transmissão fecal, oral, respiratória e contato íntimo. O fato de ter transmissão respiratória e contato íntimo é o que faz a gente requerer a ausência dessa criança do entorno escolar durante o tratamento. Porque criança é bicho do capeta, tem contato íntimo o tempo inteiro. Cursa com período prodrômico. O que é um período prodrômico? Um monte de sinal sistêmico que não quer dizer bosta nenhuma pra gente, né? Geralmente 3, 2 dias antes da aparição cutânea, aquela criança está com febrícula, está com fadiga, está aí com hiporexia. São sinais prodrômicos. E esse sinal prodrômico, a febrícula principalmente, persiste pelo período da doença inteira. Pode ser que diminua a fadiga, a hiporexia, enfim. Só que classicamente esse paciente tem odinofagia. O que é odinofagia? Dor para deglutir. Por que tem dor para deglutir? Porque tem lesão ulcerada. Então a alimentação está bastante comprometida nesses pacientes aqui, tá? Leva isso em consideração, porque a alimentação tem que ter sorvetinho. Sorvetinho é bom para criança nessa hora. Olha lá, febre baixa, dor de garganta, mal-estar geral, linfadenomegalia submandibular, lesão oral, mão e pé. As lesões orais estão presentes em 90% dos casos, 10% não tem, enquanto as lesões cutâneas só 2/3 dos pacientes apresentam. Quer dizer que 1/3 dos pacientes de doença mão, pé, boca só tem lesão em boca, não tem mão e pé. E ainda assim não descarta diagnóstico. Beleza? A odinofagia é algo que a gente vai levar em consideração. Por mais que o entorno do paciente seja oligossintomático, tem menos sintomas no quadro geral depois da aparição da lesão cutânea, a presença da odinofagia é muito importante aqui, porque a criança vai entrar num estado de hiporexia por dor, ela sente dor quando ela come. Então, alimento gelado, líquido gelado, favorece, porque diminui essa dor de garganta da paciente, que desmistifica muita mãe antiga aí. Que não pode tomar água gelada porque está com dor de garganta. Ao contrário, tem que tomar água gelada. Porque a baixa temperatura local faz o quê? Vasoconstrição, diminui o edema, diminui essa dor que ela está sentindo, porque diminui a inflamação. Então, no nosso manejo, a gente tem que indicar líquidos gelados para esse paciente também.
A clínica se inicia com vesículas em cavidade oral. Então as lesões são mucocutâneas, tem em volta da pele e dentro da mucosa oral propriamente dito. São vesículas que se rompem e quando se rompem formam lesões aftosas, que também é diagnóstico diferencial de estomatite. Coloca aí outro diagnóstico diferencial. A diferença é que estomatite é só em mucosa, não tem pele periférica. Estomatite. Inflamação do estômago, que é a boca no caso. Não tem nada a ver com estômago. Beleza? Doutor, qual que é do slide? Deixa eu puxar uma foto, fazer alguma coisa. Foi? Foi, Tem o diagnóstico que é clínico, a gente vai ver essa característica de aparecer lesão oral, posteriormente começa a aparecer em pele nas periferias, mão e pé, e a odinofagia. Não tem necessidade de você fazer nenhum estudo laboratorial de rotina, mas a gente faz um acompanhamento, isso sim, porque podem ser outros diagnósticos. No acompanhamento a gente espera a remissão dos sintomas em até 2 semanas. Faz a cita para esse paciente voltar em consultório 7 dias depois e controla. 7 dias depois você espera que já tenha regressão do quadro, já não ainda remissão, mas regressão já tem. E a gente tem que fazer tratamento. Só que a infecção ARN, não existe um tratamento etiológico, a gente faz tratamento sintomático. Quais são os sintomas que esse paciente tem? Febrícula e dor local. Como que a gente trata isso? Analgésico não esteroidal. Classicamente, dipirona de 500, uma gota por quilo. E tem a benzidamina, que é aquele sprayzinho que vai acalmar aquela dor de garganta do paciente. Beleza? Toda vez que a gente fala de doença viral e manejo sintomático, a gente vai usar ou dipirona, ou paracetamol, ou ibuprofeno. Essa é a cadeia básica de tratamento sintomático aqui. Então a dose é importante. Dipironinha, de 500 por ml, uma gota por quilo dose, 6 em 6 horas. Ibuprofeno, 100 por ml, uma gota quilo dose de 6 em 6 também. Paracetamol também, uma gota quilo dose. E a gente coloca que é 1,8. Uma gota, vai. Gianni Croce. Gianni Croce já é um pouco mais complicado do que a mão pé boca. Tem outros diagnósticos diferenciais aqui. E classicamente está correlacionado com vírus hepatite. Então a gente deve investigar a presença de vírus hepatite nesse paciente e controlar a transaminase hepática, porque isso pode fazer uma complicação hepática posterior. O quadro dermatológico em si, bastante simples. É um quadro papuloso, vem com um diagnóstico clássico diferencial que é o prurigo estrófilo. O que era o prurigo estrófilo? Picada de inseto. A reação de hipersensibilidade que se desenvolve em volta da área da picada do inseto é o prurigo estrófilo. Em pacientes pediátricos, a gente espera esse diagnóstico diferencial na Gianni Croce porque se desenvolve em área de apoio. Na bunda do neném, nas mãos e nos pulsos do neném. E em membros inferiores, que é onde ele se apoia para engatinhar. Então pode ser que esse guri senta num formigueiro e faça prurigo estrófilo? Pode ser. Mas a gente vai ver isso antecedente na nossa anamnese, né? E como que foi que apareceu? Sentou num formigueiro, umas formigas picaram, deu isso aí. Não sei, foi do nada que aconteceu. Ele teve umas pedrinhas antes e do nada ele começou a aparecer com lesão na munheca, com lesão na bunda, com lesão na perna. Essa daí a gente vai jogando um pouco mais para a Gianni Croce. Tem outros agentes etiológicos?
Tem. Mas sempre lembra da hepatite. Então, toda vez que a tua hipótese diagnóstica for Gianni-Croce, faz acompanhamento de enzima hepática, porque pode ser hepatite B. A gente vê também um pico de incidência em menos de 10 anos de idade, que vem com vários sintomas inespecíficos. Febre, astenia, sintomas de via aérea superior, diarreia, adenopatia generalizada e pode apresentar hepatite. Então, transaminase hepática faz parte do exame de rotina. Tá fazendo curso de slide do PowerPoint? Tá ficando bom teu PowerPoint? Ah, tava ruim antes? Tava ruimzinho. Tá. Na prova dele. Pior que Antes não. era tudo igualzinho, tudo o mesmo modelo, agora tá tudo variado. Não, é que esse mais daqui era uma aula de palestra. Você faz sozinho pra ele. Na palestra eu uso diferente. Na palestra eu sempre faço um negócio mais diferente. Da aula é tudo padrão. Putz. Mas eu vou começar a melhorar então. Hoje nós estamos Tô falando? Pedrada atrás de pedrada. Vou lá reclamar que não deu aula com o microfone. Já sabe que ele reclamou, né? Já sabemos, Vai, Soraya. Eu gosto mais de tudo como esse trem. Pode? Ó, Eu sei, Soraya. aqui a gente vê também um período curto de incubação, geralmente não sobrepassa 7 dias de período de incubação, que começa com as manifestações cutâneas, que são lesões papulopustulosas a nível de região de apoio. Essas lesões são pruriginosas, então classicamente o paciente vai vir com lesões de arranhadura, porque a criança então vai coçar aquilo lá, vai arranhar, vai ficar uma merda. Isso é um fator de risco, porque por ter trauma de coçadura desse paciente, pode haver sobreinfecção bacteriana. Caso haja sobreinfecção bacteriana, principalmente em lesões faciais, pode vir com quadro de impétigo. Beleza? A gente tem uma duração que é um pouco mais crônica, de 20 a 30 dias de lesões cutâneas. Caso seja confirmado que o nosso paciente seja portador de hepatite B, a gente vai fazer um acompanhamento desse paciente, porque a hepatite dura mais tempo, 2 a 3 meses, correto? Então a gente vai fazer o acompanhamento do paciente por até 3 meses depois da cura do quadro cutâneo. Beleza? Então, do âmbito de atenção primária, o que você como clínico vai fazer pensando nisso daqui? Ah, pode ser Gianni-Croce? Pode ser Gianni-Croce. Não vai nem lembrar que é Gianni-Croce, mas você vai lembrar que é um quadro um pouco mais complicado. Quando o quadro é um pouco mais complicado, tu espera referir o paciente. Tu vai referir ele para quem? Pro dermato? Pediatra? O gato. Gato. Não tinha pergunta. Tu pensou nisso daqui, tu tá vendo que é um quadro um pouco mais complicado. Tu vai fazer esse tratamento sintomático e vai referir ele. Tu vai referir esse paciente para quem? Pro dermato? Para quem? Não depende. Depende, pode ser. Mas classicamente quem vai acompanhar esse paciente é a clínica pediátrica. Sim. Então o pediatra sim vai ter que pensar em fazer um perfilzinho hepático para acompanhar a criança, para ver se é hepatite ou não. Tu tem que pensar assim, é um quadro cutâneo, que é disseminado, porque não é tão localizado quanto mão, pé, boca. Vem com febre e está se estendendo por mais de que uma semana, é um quadro complicado. Pede os estudos de referência de rotina e manda esse paciente para alguém que é especialista. Beleza? Se tu lembrar dessa aula, pede o hepatite. Pede o hepatite que vai facilitar a vida dessa criança. No laboratório a gente vai ver acompanhamento de perfil hepático e tratamento. Pensa que é autolimitado, benigno, e a gente vai fazer mais uma vez tratamento sintomático. Tratamento sintomático, padrãozinho do. Não,
Olha a cara de demônio já da criança. Chora dele. Chora, você tá lendo, né? Massa, por isso. Eritema infeccioso ou quinta doença. O eritema infeccioso tem um grande diferencial, que era a roséola infantum, que a gente já falou. Roséola infantum é grupo herpes. Lembra? Aquele quadro que a criança tem febrícula, 2, 3 dias. No dia que aparece o eritema, some tudo, a criança já está o dia de novo. O principal diferencial é a quinta doença, que é o eritema infeccioso. Aqui, ó, é parvovírus. O parvovírus tem 5 manifestações e a quinta manifestação é essa daqui, por isso que chamam de quinta doença. Aqui a gente vê também um quadro com período de incubação curto, geralmente não sobrepassa 2 semanas de evolução. E nessas 2 semanas, depois dessas 2 semanas, começam os sinais prodrômicos. Também 2 a 3 dias de pródromo. Começa o eritema, mas esse eritema aqui caracteristicamente vem com uma face esbofeteada, que é o eritema malar. Nesse momento a febrícula ainda não cessa, como na roséola infantum. Já passa a ser oligossintomática, a criança não tem mais tantas manifestações, mas a febrícula costuma se manter até 2 dias depois do eritema ter aparecido. Lembra da face esbofeteada, como é característica do eritema. Aqui a gente tem febre baixa e o racho, que é a característica sintomática dessa face esbofeteada do eritema da quinta doença. Aqui as outras doenças que pode ter, tem artropatia, o que importa pra gente é eritema infeccioso. Essas daqui são as etapas do eritema infeccioso que vai diferenciar da roséola infantum. A roséola também é de distribuição céfalo-caudal. Aqui a gente tem o período facial, que é a face esbofeteada, e depois passa para o eritema reticular. No eritema reticular já tem extremidades, tronco, nádega, assim como a roséola infantum. Evolução céfalo-caudal. Tudo começa na face para depois ir para o resto do corpo. Só que na roséola infantum, 3, 4, 5 dias no máximo depois da aparição, começa a regressão e nunca mais volta. Aqui não. Aqui a gente tem a fase recorrente. 2 a 3 semanas depois, o paciente volta a apresentar o quadro tutélico. Não quer dizer uma reinfecção, não é isso. É o ciclo mediado por histamina nesse caso aqui. Acontece um pico estaminérgico do paciente, a quantidade de histamina continua muito alta posterior ao eritema, e 2 a 3 semanas depois do quadro inicial, aparece de novo, já em menor intensidade, que regride muito menos tempo do que a primeira vez que apareceu, mas tem sempre esse rebote. E esse rebote é sempre um critério que leva a mãe a levar de novo a criança para o médico. Porque voltou a aparecer aqui. Só que quando aparece já é oligossintomático, não tem mais febre, não tem mais nada. É só o método de histamina que está fazendo esse rebote. Aí você pode usar um antihistamínico? Pode usar, não tem necessidade. Mas ainda assim, se você quiser tratar essa fase em rebote, pode. O antihistamínico a gente classicamente usa a loratadina de 10, em 1 dose por dia. No tratamento da fase ativa, que é o eritema facial, que é a face esbofeteada, e o eritema reticular, aí a gente vai fazer tratamento sintomático mais uma vez. Dentro do tratamento sintomático, a gente vai usar principalmente medidas antipiréticas, porque é um paciente que faz febre. Beleza? E o parvovírus ainda, na fase adulta, causa a síndrome purpúrica de luva e meia. No adulto, ele não é como no paciente pediátrico que vem com eritema infeccioso. Vem com a síndrome purpúrica de luva e meia. Você vai reparar que acomete todas as extremidades, tanto de mão quanto de pé, parecendo que está com meia e luva. Aqui
tem um puta diferencial, que é a síndrome purpúrica trombocitopênica. O que eu tenho que fazer para diferenciar uma da outra? Ver se é bacteriano ou viral é hemograma. Tá retirando. Dificilmente vai vir com alteração em leucócitos no quadro viral do adulto nesse daqui. Eu tenho que fazer perfil de plaqueta. Hã? Trombocitopênica. Não disso, morreu da trombocitopenia. Morreu com isso. Não entendi. Do diferencial? Trombocitopênica. Na trombocitopênica a gente vê uma disfunção plaquetária que favorece a quadros hemorrágicos contínuos. Aqui é o grande diferencial porque a púrpura trombocitopênica acomete principalmente membros inferiores. Só que o diferencial está na apresentação clínica. Aqui a gente vai ver uma síndrome purpúrica bem localizada. Por isso que a gente chama de luva e meia. Enquanto que na trombocitopênica é uma púrpura que cresce. Ela vai subindo cada vez mais. Então, viu um quadro inicial de púrpura em extremidade pédia. Pede um perfil plaquetário do paciente. Tempo de protrombina, os cacetes, coagulograma. Se tiver alteração, púrpura trombocitopênica. Manda esse paciente para hemato. Se não tiver alteração, é dermatológico. A única coisa que a gente tem que fazer, a gente usa silicone tópico, que favorece a reconstituição, a reabsorção dessa púrpura, e usa reparador dérmico, porque isso aqui é pruriginoso, coça. Usa o reparador que tende a melhorar o aspecto de prurido que o paciente tem. Aqui o tratamento na criança, né? Pironinha, paracetamolzinho. Aqui é criança. Tem que falar de pironinha, paracetamolzinho. Aí entram nos graves. Rubéola e sarampo. A rubéola e o sarampo muita gente considera como a mesma entidade clínica. Existem diferenças práticas entre elas, mas no geral é muito parecido e o manejo é igual. Então a gente acaba se associando a essas duas doenças como o quadro rubéola e sarampo. Mas classicamente são infecções virais também, aqui altamente preveníveis. E hoje em dia a clínica está muito diferente da clínica que é descrita em livros. Por quê? Hoje em dia a gente está naquela febre de pau no cu de não vacinar a criança. Porque vai um arrombado e fala que vacina dá autismo. O que acontece? A mãe estúpida e influenciável não vacina a criança, só que ela foi vacinada. Se ela amamentou a criança, para que serve a amamentação ativa da criança? Passar anticorpos. Passar anticorpos. Então a criança é parcialmente imunizada. Ela não foi vacinada, mas a mãe passou anticorpos para ela. Quando essa criança vem, seja ela com rubéola ou com sarampo, a clínica é totalmente diferente, porque ela tem alguma imunidade. Não é mais como era descrito no livro, aquela mancha de Koplik, que é clássica do sarampo, a Forchheimer, que é clássica da rubéola. Dificilmente você encontra isso. E são quadros oligossintomáticos, aliás, polissintomáticos, que vem uma repercussão sistêmica importante. E o teu diagnóstico passa a ser de exclusão porque a maldita da mãe não vacinou essa criança, porque ela acha que dá autismo. Se tem alguém aqui que é anti-vacina, explode. Por favor, que você faz para a humanidade. Enfim, não vou entrar nisso. Mas aqui a gente tem um período que é um pouco mais comprido, já são 14 a 21 dias. Também tem um período que é bastante transmissível, que é a fase inicial do aparecimento do rash.
E a gente vê um raste cutâneo que vem com linfadenopatía importante nessas crianças. Também de aparição céfalo-caudal, só que aqui vem classicamente a mancha de Forchheimer, que pode ou não faltar. A gente vê que tem um exantema maculopapular, então vai vir com lesões papulosas, que é aquela que a gente fala não pode coçar se não deixa a cicatriz igual da varicela, e a criança coça mesmo assim. Aquilo que aparece predominantemente em face para depois se estender, e tem uma duração média, não mádia, de 3 dias. Esses 3 dias pode variar. Isso é a diferença clássica que tem a rubéola do sarampo. O sarampo tem um exantema maculopapular que é mais extenso do que da rubéola. Mas como a condição para a aparição é bastante similar, eles acabam juntando as duas doenças numa só. Então tu tem uma criança que vem com um quadro sistêmico de febrícula, astenia, hiporexia, parará. Tu vai avaliar teu paciente, ele tem toda essa disseminação de lesão. Idealmente a gente vai procurar a lesão de Forchheimer. Forchheimer é patognomônica de rubéola, só que falta muito hoje em dia, por causa dessas malditas que não vacinam as crianças. Na nossa avaliação clínica, classicamente a gente vai encontrar poliartrite também. Só que a poliartrite é mais comum em adolescentes, não tanto em pediatria. Conjuntivite leve é clássico. Então, como diferenciar o eritema infeccioso, que é a quinta doença, da rubéola, se as duas têm a mesma evolução de eritema? Começa em face para depois fazer por todo o corpo. A conjuntivite. Eritema infeccioso não tem conjuntivite. Se tem reação conjuntival, ou é rubéola ou é sarampo. Vou avaliar o histórico vacinal, obviamente. Se você avaliou o histórico vacinal e está cagado, fica muito mais fácil o seu diagnóstico. Mas, toda vez que a gente está falando de um quadro que vem associado com conjuntivite leve, ou é sarampo ou é rubéola. Beleza? A Forchheimer. A Forchheimer vem com esse aspecto mais avermelhado em palato mole, ao contrário da Coplique, que é na mucosa oral, na bochecha. Pode até ter gengival e é esbranquiçado. Mas Forchheimer é super inespecífico, parece aquele negócio da framboesa. Só que quadro cutâneo associado a Forchheimer, o mais provável é que seja rubéola. Diagnóstico: IgM para rubéola. E aqui vem o nosso padrãozinho, né? A mãozinha do hemograma treme, é que pode pedir o hemograma, não tem nenhum problema. Porque a probabilidade de fazer sobreinfecção bacteriana é muito alta. Lesão pruriginosa no corpo inteiro em criança, em algum lugar essa criança coçou. E se ela coçou, pode ter lacerado a pele e pode ter sobreinfecção. Então é bem-vindo fazer uma hemograminha, que é a mãozinha treme. Mas, para diferenciar entre sarampo e rubéola, precisa do IgM. Clinicamente, tu não consegue fazer, por quê? Forchheimer e Coplique aparecem só no período prodrômico. Depois que já tem a lesão cutânea, não aparece mais. Então, tu vai diferenciar uma da outra só com IgM. Tratamento padrão, mais uma vez aqui, vamos usar um mecanismo antialérgico para evitar o prurido e de pironinha para paracetamolzinho de novo. Sarampo, a mesma bosta, período de transmissão 5 dias antes da erupção. A gente tem um período de incubação de 6 a 21, então é um pouco mais longo também, assim como na rubéola. E as manchas de Coplique seriam as características da Coplique aqui. Olha que dente saudável. Né? A gente vem também com a reação céfalo-caudal, assim como na rubéola. A regressão vai ter uma hipercromia local, mas é residual, isso vai sumir com a descamação.
Diagnóstico a gente vai fazer IgM mais uma vez. Aqui a gente faz esquema de vitamininha, além de fazer mais uma vez o sintomático de pirilaninha e paracetamol. Aqui a gente vai usar o mesmo esqueminha, paracetamolzinho, dipiraninha, posso fazer um antialérgico, que é a loratadina, e em casos de desnutrição, tá indicada vitamina só, não é padrão.